E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço, o caçula deles, disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda ou da herança que me pertence. E ele, o pai, repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a fazenda, ou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, desregradamente. Se fosse nos dias atuais, talvez estivesse escrito aqui, na bagaceira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer, a sofrer necessidades. Não era apenas estar em necessidade, não era apenas passar um aperto, mas o texto sagrado diz, ele passou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Verso 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ele tinha o desejo de comer as alfarrobas, as bolotas que eram dadas aos porcos, e mesmo assim ninguém lhe dava nada. Verso 17. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o seu filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai instava ou insistia com ele. Mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. A mensagem sobre o filho pródigo é, de certo, uma das temáticas mais apregoadas no meio cristão. É raro alguém que não tenha ouvido toda ou parte dela. Com certeza você já ouviu muitas e muitas mensagens de muitos pregadores a respeito deste texto, onde o Senhor Jesus apresenta uma parábola de uma história interessantíssima, intrigante, mas para além disso, uma história que nos traz ensinamentos profundos. Hoje eu gostaria de falar a dor de um pai. A dor de um pai. Bom, eu já disse em outras mensagens que o rapaz, o mais moço, ao pedir ao pai para repartir a herança, seria uma forma de dizer
o Senhor não tem tanta importância para mim. Irmãos, qualquer pessoa minimamente inteligente entende que não se dá herança, não se parte herança, não há partilha de bens enquanto o proprietário está vivo. A herança é dividida após a morte. Então eu poderia entender que é como se esse rapaz, mesmo que ele não tenha dito isso, mas nós poderíamos ler nas entrelinhas que era essa a afirmação que ele estava direcionando a seu pai. O Senhor, os seus ensinos, a sua casa, a sua vida, a sua cultura, não importa para mim. Me dê aí a minha parte, que eu quero viver a minha vida. E incrivelmente o pai dá. Ora, se nós entendemos que Jesus sempre falava da parábola, qualquer que fosse ela, exemplificando um princípio do reino de uma forma diluída e mais simples, para que as pessoas simples pudessem absorvê-la. E sempre que ele colocava alguém em destaque, esse alguém era Deus, chefe de família, dono da vinha e por aí vai. Se nós entendemos que esse Pai é o próprio Pai Celeste e perguntássemos por que então Deus resolve dar para nós, sendo nós ainda inaptos, muitas vezes, para lidar com certas bênçãos, e não se engane, somos muitas vezes inaptos para lidar com as bênçãos de Deus. Boa parte das pessoas que crescem, elas perdem a simplicidade do Evangelho e passam a viver uma vida dúbia, um pé no Evangelho, um pé nas coisas carnais, buscando glória, buscando fama, buscando riquezas. E é importante nós frisarmos um ponto, irmãos. Jesus chegou a dizer que não podemos servir a dois senhores. Ele diz isso? Sim, há dois senhores. A palavra senhor significa o quê? Dono. A palavra senhor significa dono. Quando ele diz, você não pode ter sobre a sua vida dois donos, isso é muito forte. Porque quem ele coloca como o outro senhor? Quem é? Hein, irmãos? Vocês estão me ouvindo? Estão também entendendo? Fizeram voto de silêncio? Vocês sabem, por que não respondem? Ah, porque está tão gostoso ouvir, pastor, que eu estou até relaxei aqui, olha. Estou percebendo, vocês bem relaxados, bem se alimentando. Mas me respondam, não me deixe no vácuo, que me dá uma agonia triste. Quem é o outro senhor? Mamon ou as riquezas.